Se conseguir pagar o pior quarto, a suíte é sua, zombou o gerente na frente de todos. Aquela idosa de roupas simples poderia ter ido embora humilhada. Mas o que ela fez em seguida calou o hotel inteiro. A senhora está perdida? Dona Marta parou na frente do balcão. Segurou a bolsa surrada com as duas mãos. Preciso de um quarto. Ricardo Monteiro, o gerente, ergueu o olhar. Analisou as roupas desbotadas, os sapatos gastos, o cabelo grisalho preso com grampos simples. Um sorriso cruel se formou. Aqui é o Grand Atlântico Palace, senhora. 5 estrelas. 3 hóspedes viraram a cabeça. Juliana, a recepcionista, disfarçou uma risada. Eu sei onde estou. Ricardo se levantou. Cruzou os braços. A voz ecoou pelo lobby de mármore. Nossa diária mais barata é R$ 1.200 por noite. Silêncio. Um casal parou de arrastar as malas. O segurança encostou na coluna, observando. Tudo bem? Tudo bem? Ricardo repetiu, erguendo a sobrancelha. A senhora tem esse valor? Dona Marta abriu a boca para responder. Ele a interrompeu. Sabe o que eu acho? Acho que a senhora entrou aqui para usar o banheiro ou pedir alguma coisa. Eu vim fazer uma reserva. Uma reserva. Ele zombou, virando-se para Juliana. Ouviu isso? Uma reserva. A recepcionista baixou os olhos para a tela do computador, tentando esconder o sorriso. 2 funcionários do restaurante pararam na porta. Estavam assistindo. Ricardo inclinou-se sobre o balcão. A voz ficou mais alta, teatral. Vou fazer um acordo com a senhora. Se conseguir pagar pelo nosso quarto mais simples, o pior que temos, eu pessoalmente a coloco na suíte presidencial, de graça, por 1 semana. Murmúrios pelo lobby. Alguém pegou o celular para filmar. Temos um acordo? Ele estendeu a mão com sarcasmo. Dona Marta olhou para a mão dele. Não apertou. Ricardo bateu as 2 palmas, alto. O som reverberou. Então mostre o dinheiro. Agora. Na minha frente. R$ 1.200. Em espécie ou cartão, não importa. Ele deu 2 passos em volta do balcão. Ficou a menos de 1 metro dela. Invadiu o espaço. Ou admite que está aqui pedindo esmola e vai embora antes que eu chame a segurança. O rosto de Dona Marta ficou pálido. Os dedos apertaram a alça da bolsa, o que uma idosa humilhada publicamente poderia fazer contra um homem assim. A alça da bolsa queimou na palma da mão de Dona Marta. Aquele couro gasto, remendado 2 vezes. Ela olhou para o chão de mármore italiano. Cada placa custava mais que 1 mês de salário mínimo. Conhecia cada centímetro daquele piso. Tinha esfregado aquele mármore milhares de vezes. 42 anos atrás. Era 1983. Marta tinha 28 anos. Entrou pela porta dos fundos do Grand Atlântico Palace às 5 da manhã. Uniforme engomado, cabelo preso, sorriso esperançoso. Primeira camareira contratada naquela temporada. Você vai longe aqui? O velho senhor Alberto, dono do hotel, disse no corredor. Trabalho honesto sempre é recompensado. Ela acreditou. Limpou 417 quartos naquele ano. Dobrou lençóis, lustrou espelhos, organizou toalhas em cisnes perfeitos. Nos intervalos, estudava administração por correspondência. Cadernos amassados na mochila velha. Um dia vou ser gerente, ela disse para a colega Maria. Vou ter meu próprio escritório aqui. Maria riu. Não com maldade, com carinho. Sonhar é de graça, Martinha. 5 anos depois, Sr. Alberto morreu. O filho assumiu. Geraldo Alberto tinha ideias novas. Modernização, eficiência, cortes. Marta estava lustrando o corrimão da escada principal quando Geraldo desceu. Parou na frente dela. Quantos anos você tem aqui? 5 anos, senhor. Nunca faltei um dia. Isso não importa mais. Estou trazendo uma equipe nova, mais jovem, mais apresentável. O coração dela despencou. Mas Você está demitida. Passe na administração para acertar. 32 segundos. Foi o tempo que levou para destruir 5 anos de trabalho, de sonhos, de acordar às 4 da manhã. Ela juntou as coisas, guardou o avental,
Saiu pela porta dos fundos, a mesma por onde tinha entrado, cheia de esperança. Na calçada, com a caixa de papelão nos braços, ela jurou para si mesma. Jurou que um dia voltaria. Não como empregada, não como invisível. Voltaria como alguém que ninguém poderia ignorar. Levou 4 décadas, mas ela estava de volta. Então, vai mostrar o dinheiro ou não? A voz de Ricardo a puxou de volta. O lobby estava mais cheio agora. 8, talvez 10 pessoas observando. Alguns com celulares erguidos. O segurança tinha se aproximado mais, esperando ordem. Dona Marta respirou fundo. Os dedos encontraram a alça da bolsa. A mesma determinação de 40 anos atrás queimou no peito. Só que agora, ela não era a garota ingênua que acreditava em promessas. Agora, ela sabia exatamente quem era e o que podia fazer. Dona Marta abriu o zíper da bolsa. Devagar. Os dedos tremiam levemente, mas não de medo, de raiva contida. Procurou a carteira no fundo. Ricardo cruzou os braços, o sorriso de escárnio ainda colado no rosto. Estamos esperando. Ela tirou a carteira. Velha, de couro marrom desgastado. Abriu, começou a contar as notas. 50 reais, 100, mais 50. 340 reais. Ricardo anunciou em voz alta. Nem 1/3 do valor. Juliana cobriu a boca, rindo baixinho. 2 hóspedes comentaram algo e riram também. Eu tenho o dinheiro, Dona Marta disse, fechando a carteira. Mas não aqui. Ah, claro, não aqui. Ricardo girou nos calcanhares, de braços abertos para a plateia. Está em casa, né? Ou no banco? Sempre a mesma desculpa. Posso fazer uma transferência agora. Transferência? Ele voltou para ela. A senhora nem deve saber usar um aplicativo de banco. Dona Marta pegou o celular. Um modelo antigo, tela rachada no canto. Desbloqueou com dificuldade. Os dedos procuraram o ícone do banco. Demorou. Ricardo deu uma risada alta. Está vendo? Nem consegue achar o aplicativo. Só um momento. Não temos o dia todo, senhora. Temos hóspedes de verdade para atender. Ela encontrou o aplicativo. Clicou. A tela carregou. Pediu senha. Ela digitou. Errou. Apareceu a mensagem vermelha. Senha incorreta. O rosto queimou. Tentou de novo. Os dedos não obedeciam direito. Errou outra vez. Isso é patético. Ricardo murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Dona Marta trancou o celular. Guardou na bolsa. Respirou fundo. Posso ir ao banco agora e voltar com o dinheiro. Voltar? Para quê? Já perdemos tempo demais? Estou sendo sincera. Eu tenho o valor. Ricardo deu um passo à frente. Ficou tão perto que ela sentiu o cheiro do perfume caro. Sabe qual é o seu problema? Gente como a senhora não sabe o seu lugar. O lobby ficou em silêncio. Até os funcionários pararam de se mexer. Vocês entram em lugares assim e acham que têm direito, que merecem estar aqui, mas não merecem. Dona Marta deu um passo atrás. As costas encostaram no balcão de mármore. Eu só quero... Eu sei o que você quer. Quer chamar atenção, quer causar. Já vi dezenas como você. Juliana saiu de trás do balcão. Ficou ao lado do gerente. Um movimento de lealdade silenciosa. Ricardo, quer que eu chame a segurança? Ele ergueu a mão como quem diz, ainda não. Primeiro quero que ela admita, na frente de todo mundo. Admitir o quê? Que não tem dinheiro, que veio aqui só para passar vergonha. 2 funcionários do restaurante se aproximaram. Formaram uma espécie de semicírculo. Dona Marta estava encurralada contra o balcão. 6 pessoas a cercando, mais 10 observando de longe. O peso da humilhação caiu sobre os ombros como chumbo. 42 anos de luta, de economia, de sacrifícios. E ali estava ela sendo tratada como farsa, como fraude, como nada. Eu vim aqui porque... Porque quê? Ricardo a interrompeu. Porque está sozinha? Porque não tem ninguém? Porque precisa de atenção? Cada palavra era uma facada. Ele sabia exatamente onde cortar. Dona Marta abaixou a cabeça. Os olhos arderam. Não ia chorar.
não na frente deles, mas a voz saiu trêmula. Eu vim porque este hotel significa algo para mim. Significa? Ricardo soltou uma gargalhada seca. Significa o quê? Um lugar que você nunca vai poder pagar? Ela quis explicar, quis contar sobre os 5 anos de trabalho, sobre a demissão injusta, sobre a promessa que fez para si mesma na calçada. Mas as palavras não saíram. Ficaram presas na garganta, pesadas e inúteis. É isso que eu pensei, ele disse triunfante. Não tem resposta porque não existe resposta. Talvez ele estivesse certo. Talvez aquilo fosse loucura. Uma velha de 70 anos querendo provar algo para um lugar que a tinha jogado fora décadas atrás. O que ela realmente esperava alcançar? Justiça? Vingança? Satisfação? Ricardo, eu acho melhor ela ir embora. Juliana sussurrou, mas alto o suficiente para Dona Marta ouvir. Isso está ficando constrangedor. Constrangedor para quem? Ele rebateu. Para ela? Deveria estar envergonhada mesmo. Dona Marta apertou a alça da bolsa. As pernas queriam ceder. Ir embora seria tão fácil. Virar as costas, sair pela porta giratória, sumir na multidão da avenida, esquecer aquele momento, esquecer o hotel, esquecer tudo. Mas então, seus dedos tocaram algo no fundo da bolsa. Um envelope, velho, amarelado pelas bordas, sempre carregava com ela. Dentro, uma carta que o velho senhor Alberto tinha escrito para ela anos atrás, antes de morrer, antes de o filho destruir tudo. Marta, você é especial. Não deixe ninguém dizer o contrário. A voz dele ecoou na memória. Clara como se estivesse ali. Não, ela não ia embora. Ergueu o rosto, olhou direto nos olhos de Ricardo. A voz saiu firme pela primeira vez desde que tinha entrado. Eu vou buscar o dinheiro. E vou voltar. Voltar? Ele riu. Pra quê? Já disse, não queremos gente como você aqui. O senhor fez um acordo, se eu pagar pelo pior quarto, ganho a suíte por 1 semana. Isso foi uma piada. Não foi. Todos ouviram. Várias pessoas estão filmando. Ricardo olhou ao redor. 3 celulares ainda apontados para eles. Seu rosto endureceu. Bem, o acordo acabou. Mudei de ideia? Que conveniente. O tom dela o pegou de surpresa. Havia algo diferente agora, uma firmeza que não estava lá antes. Escuta aqui, velhota. Vou voltar em 2 horas, ela o cortou, com o dinheiro, e o senhor vai honrar sua palavra, na frente de todos. Ela se virou, começou a caminhar em direção à porta. As pernas tremiam, mas os passos eram firmes. A cada metro, recuperava algo que tinha perdido ao entrar ali. Dignidade. Espera! A voz de Ricardo cortou o lobby. Dona Marta parou a 3 metros da porta. Não se virou. 2 horas, você disse? Ela assentiu de costas. Sabe o que eu acho? Acho que você não vai voltar. Vai sumir e nunca mais aparecer aqui. Dona Marta se virou lentamente. Vou voltar. Então vamos fazer diferente. Ele caminhou até ela, as mãos nos bolsos. Deixa algo como garantia. Uma joia, um documento. Alguma coisa que prove que vai voltar mesmo. Não preciso deixar nada. Ah, precisa sim. Ou então é só mais uma mentirosa tentando se fazer de vítima. Um casal de hóspedes parou na escada, ouvindo. Um homem de terno perto dos elevadores pausou a ligação. Olha essas roupas, Ricardo apontou para o vestido desbotado dela. Esse sapato com um salto gasto. Essa bolsa que mal fecha direito. Dona Marta apertou a bolsa contra o corpo. Isso não prova nada. Prova tudo. Prova que você não tem condições de estar aqui. Prova que está mentindo sobre ter o dinheiro. Juliana se aproximou, os braços cruzados. A voz saiu mais suave, mas não menos cruel. Olha, a gente entende. Às vezes as pessoas têm dificuldades. Mas fingir que tem dinheiro não resolve nada. Eu não estou fingindo. Então por que veio vestida assim? Ricardo fez um gesto largo. Se você realmente tivesse R$ 1.200 para gastar em uma diária, teria se vestido melhor. Qualquer pessoa faria isso.
3 funcionários agora observavam do restaurante. 2 hóspedes pararam de fazer check-out para assistir. A recepção estava em silêncio total, exceto pela voz de Ricardo ecoando. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Uma pessoa que perdeu o rumo, que está sozinha, que provavelmente não tem família para cuidar dela. As palavras acertaram em cheio. Dona Marta não tinha filhos. O marido tinha falecido há 12 anos. Irmãos distantes, que mal ligavam no aniversário. Minha vida pessoal não é sim relevante. Ele a interrompeu. Porque explica por que você está aqui. Não é pelo quarto, é pela atenção. Finalmente alguém está prestando atenção em você, não é? Alguém riu. Um riso abafado vindo de trás. Dona Marta não conseguiu identificar quem. Isso não é verdade. Não? Então me diz. Quando foi a última vez que alguém realmente te viu? Te notou na rua? Te convidou para algum lugar? O silêncio dela foi resposta suficiente. Ricardo se virou para os presentes, os braços abertos como um apresentador. Vocês estão vendo isso? É triste, eu admito, mas não podemos transformar nosso hotel em abrigo para pessoas carentes. Um murmúrio correu pelo lobby. Algumas cabeças assentiram. Uma mulher de casaco de pele comentou algo baixo com o marido. Ele concordou. Dona Marta deu um passo à frente. A voz saiu mais alta, quase desesperada. Eu trabalhei aqui. Há 40 anos atrás, eu era camareira deste hotel. Ricardo piscou. Depois riu. Uma gargalhada alta que reverberou no mármore. Ah, agora entendi tudo. Você não é só uma velha sozinha. Você é uma funcionária demitida querendo voltar para relembrar os velhos tempos. Não é isso. É exatamente isso. Ele se aproximou mais. Deixa eu adivinhar. Foi demitida e ficou com rancor. Passou décadas remoendo, imaginando vingança, e agora voltou aqui achando que... O quê? Que íamos te receber de braços abertos? Eu só queria... Você queria reviver algo que não existe mais. Este hotel não é o mesmo de 40 anos atrás. E você certamente não é mais relevante aqui. As palavras caíram como martelo, cada sílaba quebrando um pedaço de dignidade. Juliana se aproximou, a voz falsamente gentil. Olha, dona, desculpa, nem sei seu nome. Marta. Dona Marta. A gente realmente acha melhor a senhora ir para casa, descansar. Isso aqui não está fazendo bem para a senhora. Eu não preciso descansar. Preciso que me respeitem. Ricardo soltou uma risada curta. Respeito se conquista. Não se pede e definitivamente não se conquista invadindo hotéis de luxo vestida como... Isso. Ele apontou para ela de cima a baixo, o gesto carregado de desdém. Dona Marta sentiu as pernas amolecerem. Procurou apoio na coluna de mármore mais próxima. A mão tremeu ao tocar a superfície fria. Quantas vezes tinha lustrado aquelas colunas? Quantas madrugadas passou, garantindo que cada centímetro brilhasse? Vocês não entendem. Nós entendemos perfeitamente, Ricardo cortou. Você é uma mulher amargurada tentando compensar uma vida de fracassos, causando uma cena aqui. Isso não é justo. Justo? Ele riu com escárnio. Sabe o que não é justo? Nossos hóspedes tendo que presenciar isso, eles pagam caro por uma experiência premium. E você está arruinando. Um homem de terno perto do elevador balançou a cabeça em aprovação. Uma mulher cochichou algo para a amiga, ambas olhando Dona Marta com mistura de pena e incômodo. Ricardo caminhou em volta dela, como predador circulando presa. Olha bem ao redor. Vê essas pessoas. Elas pertencem aqui, você não. Eu tenho direito... Direito? A voz dele subiu uma oitava. Você não tem direito nenhum. Não tem dinheiro, não tem reserva, não tem nada além de uma história patética sobre ter trabalhado aqui quando nem sei se isso é verdade. É verdade. Eu posso provar. Não interessa se pode ou não. Ninguém liga. Você acha que alguém aqui se importa se você esfregou o chão há 40 anos? Você acha que isso te dá algum valor? As lágrimas finalmente vieram. Dona Marta tentou segurar,
mas não conseguiu. Uma escorreu, depois outra. Ela limpou com as costas da mão, envergonhada. Ah, agora vem o choro, Ricardo anunciou para a plateia. A última cartada. Quando não tem argumentos, chora. Juliana desviou o olhar. Até ela parecia desconfortável agora. Mas não disse nada. Não fez nada para parar. Eu só queria atenção. Você só queria atenção. Ricardo terminou por ela. E agora tem. Todo mundo aqui está olhando para você. Satisfeita? O lobby estava em silêncio absoluto. 15, talvez 20 pessoas. Todos observando. Alguns com pena, outros com incômodo, alguns ainda filmando. Dona Marta se sentiu pequena, menor que nunca, como se estivesse encolhendo ali mesmo, desaparecendo no mármore que um dia tinha polido. Agora vai embora. A voz de Ricardo saiu final, definitiva, e não volta. Dona Marta empurrou a porta giratória. O barulho da avenida a engoliu. Buzinas, vozes, passos apressados. Ninguém olhou para ela. Mais uma invisível na multidão. Caminhou 2 quarteirões. As pernas pesadas, cada passo custando esforço. Parou em frente a uma padaria. Sentou no banco de metal da calçada. Colocou a bolsa no colo. As mãos tremiam. Você é uma mulher amargurada tentando compensar uma vida de fracassos. A voz de Ricardo ecoou. Martelou. Perfurou. Será que ele estava certo? 70 anos. Sozinha, sem filhos, viúva, aposentada com pensão mínima. O que exatamente ela tinha conquistado na vida? Abriu a bolsa, pegou o espelho pequeno que carregava, olhou para o próprio reflexo, rugas profundas, cabelo grisalho sem corte há meses, olhos cansados. Quem você pensa que é? A pergunta veio de dentro, cruel, verdadeira. Guardou o espelho, fechou os olhos. Respirou fundo 3 vezes. A vontade de chorar voltou, mas estava vazia, sem lágrimas. Só um vazio imenso no peito. Talvez fosse melhor esquecer. Voltar para casa, para o apartamento silencioso de um quarto, ligar a televisão, fazer chá, dormir. Acordar amanhã e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Os dedos tocaram o envelope no fundo da bolsa. Aquela carta, amarelada, dobrada tantas vezes que estava se desfazendo nas marcas. Puxou para fora, abriu com cuidado, a caligrafia elegante do Sr. Alberto ainda intacta. Marta, você é especial. Não deixe ninguém dizer o contrário. Seu trabalho aqui vale mais que qualquer salário que eu possa oferecer. Um dia você vai perceber isso. E quando perceber, prometo que este hotel reconhecerá seu valor. Ela leu 3 vezes, cada palavra acendendo uma brasa pequena no peito. Sr. Alberto tinha morrido antes de cumprir aquela promessa. O filho destruiu tudo, mas a carta permaneceu. Uma promessa não cumprida, uma dívida não paga. Dona Marta guardou a carta, ficou olhando para o movimento da rua. Pessoas correndo, trabalhando, vivendo, todas com propósitos, todas relevantes em suas próprias vidas. E ela? Ela tinha parado de viver quando o marido morreu, quando se aposentou, quando o mundo decidiu que mulheres de 70 anos eram invisíveis. Não, ela se levantou. As pernas ainda tremiam, mas havia firmeza agora. Pegou o celular, procurou nos contatos. Um nome que não olhava há meses, Dr. Fernando Costa, advogado. Ele tinha insistido tanto para ela assinar aqueles papéis. Tinha dito que era importante, urgente. Ela ignorou, guardou os documentos em uma gaveta e esqueceu. Mas agora, discou, 3 toques. Dona Marta, que surpresa! Doutor Fernando, aqueles papéis que o senhor me deu sobre a herança do senhor Alberto. Sim, os documentos da participação acionária. A senhora finalmente decidiu assinar? Já assinei. Há 3 meses. Esqueci de devolver. Silêncio do outro lado. Depois uma respiração aliviada. Então a senhora é oficialmente acionista minoritária do Grand Atlântico Palace. 5%. Pequeno, mas legítimo. 5%. Ela tinha lido aquilo e não acreditou. O velho Sr. Alberto deixou para ela, para uma ex-camareira. Dona Marta,
Por que a pergunta? Aconteceu algo? Ela olhou na direção do hotel, as bandeiras tremulando no topo do prédio. Preciso que o senhor me encontre lá, agora, e traga todos os documentos. Todos? Mas isso são dezenas de papéis, contratos, estatutos, atas. Traga tudo, principalmente a escritura de participação acionária. E Dr. Fernando? Sim? Preciso de mais uma coisa. Precisa verificar quem é o Sr. Paulo Andrade. Ele trabalhou no hotel por décadas. Se ainda estiver lá, preciso falar com ele. Pode me dizer o que está acontecendo? Vou explicar pessoalmente. Nos encontramos no hotel em 1 hora. Desligou antes que ele pudesse perguntar mais. Abriu o aplicativo do banco novamente. Desta vez, a senha saiu certa. A tela carregou. Saldo: 847.293,14. 42 anos de economia, de viver com o mínimo, de guardar cada centavo, de investir na poupança, depois em fundos, sempre pensando em um futuro que nunca tinha definido direito. Agora sabia para que era. Dona Marta se levantou. Alisou o vestido desbotado. Não ia trocar de roupa. Ia voltar exatamente como estava. Ricardo queria humilhá-la pelas aparências? Então ia aprender que aparências não significam nada. Ela começou a caminhar de volta ao hotel. Desta vez, os passos eram diferentes. Firmes, decididos. 1 hora. Era tudo o que precisava. 57 minutos depois, Dona Marta empurrou a porta giratória novamente. O lobby estava mais vazio agora, apenas alguns hóspedes espalhados. Juliana continuava atrás do balcão, ergueu os olhos e congelou. Você voltou. Ricardo saiu do escritório, parou no meio do saguão, olhou para ela de cima a baixo, o mesmo desdém de antes. Não acredito que teve coragem. Eu disse que voltaria. E trouxe o dinheiro? Antes que Dona Marta pudesse responder, a porta giratória se abriu novamente. Um homem de terno cinza entrou, maleta de couro na mão, cabelo grisalho penteado impecavelmente, óculos de armação discreta. Dona Marta, ele estendeu a mão. Desculpe a demora. Ricardo franziu a testa. Quem é você? Dr. Fernando Costa, advogado. Ele tirou um cartão do bolso, ofereceu a Ricardo. Represento os interesses da senhora Marta Oliveira neste estabelecimento. Advogado? Ricardo pegou o cartão, analisou com desconfiança. Para que ela precisa de advogado? Para garantir que seus direitos sejam respeitados. Juliana se aproximou. O clima tinha mudado. Havia tensão no ar que não existia antes. Olha, não sei que história ela contou para o senhor, mas esta mulher veio aqui causando problemas, fingindo ter dinheiro, fazendo acusações. Que acusações? Dr. Fernando abriu a maleta, tirou uma pasta. Porque, pelo que entendo, a senhora Marta apenas solicitou um quarto. Algo que qualquer cliente pode fazer. Se cliente? Ricardo soltou uma risada. Ela não é cliente, ela é acionista. A palavra caiu como bomba. O lobby ficou em silêncio. O quê? Ricardo piscou. Dr. Fernando abriu a pasta. Tirou um documento. Papel timbrado, carimbos oficiais, assinaturas reconhecidas em cartório. Marta Oliveira detém 5% das ações do Grande Atlântico Palace. Participação minoritária, mas legítima. Legado testamentário de Alberto Andrade Ferreira, falecido proprietário original. Ricardo arrancou o documento da mão dele. Os olhos correram pelas linhas. A cor sumiu do rosto. Isso não pode ser verdade. É absolutamente verdadeiro. Registrado em cartório há 6 anos, logo após o falecimento do Sr. Alberto. A senhora Marta demorou para assumir a posição, mas assinou todos os documentos necessários há 3 meses. Juliana se aproximou. Leu por cima do ombro de Ricardo. A boca se abriu. 5%, ela sussurrou. Pode parecer pouco, doutor. Fernando continuou. Mas pelos estatutos deste hotel, qualquer acionista tem direito a acesso irrestrito às dependências, incluindo suítes, mediante solicitação. Ricardo ergueu os olhos do documento.
Olhou para Dona Marta como se a visse pela primeira vez. Você sabia disso o tempo todo? Eu sabia. Então por que não disse? Por que deixou eu? Por que não mostrou isso logo no começo? Dona Marta deu um passo à frente. A voz saiu calma, mas firme. Porque queria ver. Queria ver como o Senhor tratam pessoas como eu, pessoas que parecem não ter valor. Isso é armação, uma pegadinha. Não é pegadinha, é realidade. Dr. Fernando fechou a pasta. O Sr. Alberto deixou esta participação para a Sra. Marta como reconhecimento por anos de serviço dedicado, algo que o senhor, aparentemente, não considera importante. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. A porta dos fundos se abriu. Um homem idoso entrou no lobby. Cabelo completamente branco, uniforme impecável de concierge, medalha de serviço no peito, 40 anos de casa. Marta! Ela se virou. O rosto se iluminou. Paulo! Sr. Paulo atravessou o lobby, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu não acreditei quando o Dr. Fernando me ligou. Você realmente está aqui. Eles se abraçaram. Longo, apertado. O abraço de duas pessoas que sobreviveram ao mesmo naufrágio. Ricardo observou, a mandíbula apertada. Paulo, você conhece essa mulher? Conheço. Sr. Paulo se afastou do abraço, mas manteve as mãos nos ombros de Dona Marta. Trabalhamos juntos por 5 anos. Ela foi a melhor camareira que este hotel já teve. Dedicada, honesta, incansável. Então é verdade. Ela trabalhou aqui. E foi demitida injustamente pelo filho do Sr. Alberto. Geraldo não tinha metade do caráter do pai. Demitiu Marta e mais 15 funcionários em 1 mês. Quis modernizar, mas só conseguiu tirar a alma deste lugar. Juliana deu um passo atrás. O peso da situação finalmente caindo sobre ela. Eu não sabia. Ninguém sabe porque ninguém pergunta, Sr. Paulo retrucou. Vocês olham para pessoas como a Marta e julgam pela roupa, pela idade, pela aparência. Não veem a história, não veem o valor. Ricardo segurou o documento com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. Mesmo que ela seja acionista, isso não muda o fato de que ela não pagou pela diária. Ela não tem o dinheiro. Dona Marta abriu a bolsa. Tirou o celular. Desbloqueou. Abriu o aplicativo do banco. Virou a tela para ele. 747 mil reais. Quer que eu transfira 1.200 agora? Ou prefere que eu pague os próximos 2 anos adiantado? O rosto de Ricardo desmoronou. As pernas pareceram amolecer. Ele segurou no balcão para se apoiar. Eu não... O senhor não o quê? A voz dela subiu, ecoando pelo lobby. Não esperava, não acreditava, não imaginou que uma mulher de 70 anos, de roupas simples, pudesse ter valor. 3 funcionários saíram do restaurante. 5 hóspedes pararam, todos observando. Dr. Fernando deu um passo à frente. Agora, Sr. Ricardo, sobre aquele acordo que o senhor fez, se conseguir pagar o pior quarto, a suíte é sua. Várias pessoas filmaram. Inclusive, já está circulando nas redes sociais. Ricardo virou a cabeça para Juliana. Ela confirmou com um aceno mínimo. Aquilo foi uma aposta pública. E a senhora Marta está aqui para cobrar. O gerente abriu a boca. Mas antes que pudesse responder, seu próprio celular tocou. Ele olhou a tela. O sangue sumiu do rosto. É o conselho administrativo. Ricardo levou o celular ao ouvido. Afastou-se alguns passos. Sim, doutor Henrique. Sim, senhor. Eu estou ciente. A voz do outro lado era alta o suficiente para vazar pelo telefone. Palavras cortadas, furiosas. Entendo. Sim. Ela está aqui agora. Ele desligou. O rosto estava pálido, mas havia algo diferente nos olhos. Uma centelha de desespero, de cálculo. Voltou para o grupo. Forçou um sorriso. Dona Marta, peço sinceras desculpas. Houve um mal-entendido terrível. Dr. Fernando cruzou os braços. Mal-entendido? Eu não sabia da situação dela. Se soubesse, obviamente teria tratado com o respeito devido a uma acionista.
O respeito deveria ser para qualquer pessoa, Sr. Paulo murmurou. Ricardo ignorou. O conselho está ciente da situação. E gostariam de conversar com a senhora, pessoalmente, hoje, se possível. Dona Marta trocou olhares com o Dr. Fernando. Ele assentiu levemente. Que horas? Às 19 horas. Temos uma reunião trimestral agendada. Eles gostariam que a senhora participasse. Como acionista, é seu direito. Aceito. Ricardo respirou aliviado, mas havia algo errado. A mudança de postura era rápida demais, conveniente demais. Enquanto isso, ele continuou, por que a senhora não se acomoda na suíte presidencial? Como prometido. Juliana, providencie. A recepcionista hesitou. Olhou para Dona Marta como se a visse pela primeira vez. Com respeito, com medo. Sim, senhor. Imediatamente. Sr. Paulo tocou o braço de Dona Marta. Posso falar com você? Em particular? Eles se afastaram para perto das janelas. Dr. Fernando ficou de guarda, observando Ricardo. Marta, cuidado. Sr. Paulo sussurrou. Conheço esse homem há 3 anos. Ele não desiste fácil. O que você acha que ele vai fazer? Não sei. Mas a reunião do conselho é estranha. Eles nunca convocam acionistas minoritários e nunca fazem reuniões emergenciais sem aviso prévio. Dona Marta olhou para Ricardo. Ele conversava com Juliana, os dois de cabeças juntas, olhares furtivos na direção dela. Ele vai tentar algo. Com certeza. Talvez questionar a validade dos documentos. Ou alegar que você não está apta a exercer direitos como acionista. Apta por causa da idade. Já vi empresas fazerem isso. Alegam senilidade, incapacidade, qualquer coisa para invalidar. A raiva voltou a queimar no peito de Dona Marta. Eles não podem fazer isso. Podem tentar, e vão ter advogados melhores, mais preparados. Sr. Paulo olhou para Dr. Fernando. Sem ofender seu advogado, mas o conselho tem uma equipe jurídica poderosa. Então, o que eu faço? Sr. Paulo pensou. Os olhos percorreram o lobby. Parou em um grupo de hóspedes. Testemunhas. Você precisa de testemunhas do que aconteceu aqui. Pessoas que viram como Ricardo te tratou. Se ele alegar que está tudo resolvido, que foi um mal-entendido, essas pessoas podem contradizer. Mas elas são desconhecidas. Por que me ajudariam? Porque o vídeo já está nas redes. Aposto que alguns deles filmaram também. Se conseguirmos reunir esses vídeos antes da reunião, Dona Marta olhou ao redor. 4 pessoas ainda no lobby. Uma mulher mexia no celular. 2 homens conversavam perto do bar. Um jovem sentado no sofá. Como eu abordo eles? Deixa comigo. Sr. Paulo caminhou até a mulher do celular. Conversou baixo. Ela assentiu. Mostrou o celular. Ele voltou 3 minutos depois. Ela filmou e já enviou para mais 2 amigas. Disse que vai comparecer se precisarmos. Dr. Fernando se juntou a eles. Dona Marta, precisamos ir ao cartório. Reconhecer firma em alguns documentos adicionais. Se o conselho questionar a validade, queremos ter tudo absolutamente incontestável. Mas a reunião é em 2 horas. Tenho um contato. Ele pode fazer em caráter emergencial. Vão sem mim, Sr. Paulo disse. Eu fico aqui, reúno mais testemunhas e mantenho Ricardo sob vigilância. Dona Marta hesitou. Olhou para o gerente. Ele observava de longe, o celular na mão, digitando algo, enviando mensagens. Ele está planejando algo. Sim, e vamos estar prontos. Dr. Fernando pegou a maleta. Precisamos ir, agora. Mas quando Dona Marta deu o primeiro passo em direção à porta, Ricardo bloqueou o caminho. 2 seguranças ao lado dele. Desculpe, mas a senhora precisa ficar. O conselho insistiu. Disse que se a senhora sair, a reunião será cancelada. Não podem impedir ela de sair. Dr. Fernando protestou. Não estou impedindo, apenas transmitindo a mensagem. Se ela sair, perde o direito à reunião. Escolha dela. O sorriso no rosto dele era pequeno, vitorioso. Era uma armadilha. E ela tinha acabado de cair. 19 horas. Sala de reuniões do 12º andar. Mesa de mogno polido.
7 cadeiras de couro, 5 ocupadas por homens de terno, uma por Dona Marta, outra vazia. Dr. Henrique Andrade, presidente do conselho, folheava documentos, óculos no nariz, expressão séria. 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas. Senhora Marta, agradeço sua presença. Ricardo estava em pé, encostado na parede, braços cruzados, confiante. Fomos informados de uma situação delicada envolvendo a senhora e nosso gerente. Dona Marta manteve as mãos no colo, firmes. Foi mais que delicado, foi humilhante. Dr. Henrique ajustou os óculos. Ricardo, pode explicar sua versão? O gerente se afastou da parede, caminhou até a mesa, colocou as mãos sobre o mogno. Com todo respeito, houve um mal-entendido. A senhora Marta entrou no hotel com aparência atípica para nossos padrões. Sem identificação, sem reserva prévia, sem comprovação de meios de pagamento. Eu pedi para mostrar... Deixe-o terminar, por favor. Dr. Henrique interrompeu. Ricardo continuou, a voz ganhando confiança. Meu trabalho é proteger a integridade do hotel. Garantir que apenas hóspedes legítimos tenham acesso. A senhora se encaixa em um perfil que, infelizmente, já causou problemas antes. Que perfil? Pessoas que entram alegando ter dinheiro, mas buscam apenas causar constrangimento. Processar por discriminação. Ganhar exposição nas redes. Um dos conselheiros assentiu, outro fez anotações. E o acordo que você fez com ela? Dr. Henrique perguntou. Sobre pagar o quarto mais barato em troca da suíte? Ricardo riu, um riso curto, ensaiado. Foi uma tentativa de desarmar a situação com humor. Não foi uma oferta séria. Qualquer pessoa razoável entenderia isso. Eu entendi como oferta real, Dona Marta disse. Porque a senhora quis entender assim, para ter munição contra nós. Dr. Fernando abriu a maleta. Ricardo ergueu a mão. Antes que apresentem os documentos de acionista, eu já sei. 5%. Registrado há anos, mas nunca exercido. A senhora Marta nunca participou de uma reunião, nunca votou, nunca se identificou como acionista até hoje. Porque ela não era obrigada, Dr. Fernando retrucou. Não, mas é conveniente fazer isso justamente quando é tratada como qualquer outro cliente sem identificação. Ricardo olhou para o conselho. Senhores, sou gerente deste hotel há 3 anos. Nunca tivemos uma reclamação formal. Nosso índice de satisfação é 93%. Estamos entre os 10 melhores hotéis da cidade. E isso justifica humilhar uma idosa? Dona Marta perguntou. Isso justifica proteger nosso patrimônio. Se eu deixo qualquer pessoa entrar sem critérios, o padrão cai. E quando o padrão cai, perdemos os hóspedes que realmente importam. As palavras saíram como facas, calculadas, frias. Doutor, Henrique fechou a pasta. Ricardo tem um ponto. Gerentes precisam tomar decisões difíceis. Dona Marta sentiu o chão se abrir. Dr. Fernando bateu a maleta na mesa. O som ecoou. Decisões difíceis? Ou abuso de poder? Tirou o tablet de dentro. Ligou. A tela iluminou. Senhores, eu tenho aqui 4 vídeos, filmados por hóspedes no lobby hoje à tarde, com áudio, com imagens claras. Ricardo endireitou a postura. A confiança vacilou. Vídeos podem ser editados. Estes não foram. Verifiquei os metadados. Horários batem. Ângulos diferentes comprovam autenticidade. Dr. Fernando conectou o tablet ao projetor. A tela branca na parede ganhou vida. Primeiro vídeo. Ângulo do sofá. Ricardo dizendo, olha essas roupas, esse sapato com o salto gasto, essa bolsa que mal fecha direito. Segundo vídeo, ângulo do balcão. Você não é só uma velha sozinha. Você é uma funcionária demitida querendo voltar para relembrar os velhos tempos. Terceiro vídeo. Close no rosto dele. Respeito se conquista, não se pede. E definitivamente não se conquista invadindo hotéis de luxo vestida como... Isso. A sala ficou em silêncio. 2 conselheiros trocaram olhares desconfortáveis. Ricardo deu um passo à frente. Contexto!
Vocês precisam ver o contexto completo. Ela estava sendo evasiva, não mostrava documentos. Dr. Fernando pausou o vídeo. Ampliou a imagem. Dona Marta tentando abrir a bolsa. Ricardo batendo palmas na cara dela. Esse é o contexto? Eu estava tentando encerrar a situação. Tentando humilhar. Dona Marta disse, a voz quebrando. Você me chamou de amargurada. Disse que eu não tinha família, que estava ali só por atenção. Porque parecia verdade. Parecia? Dr. Henrique removeu os óculos. Você julgou pela aparência, assumiu pobreza, assumiu incapacidade. Eu assumi baseado em experiência. 90% das vezes estou certo. E nos 10% que você erra? Um conselheiro perguntou. Ricardo não respondeu. Dr. Fernando puxou outro documento. Além dos vídeos, tenho aqui 3 depoimentos assinados. Testemunhas que presenciaram a humilhação, incluindo funcionários do próprio hotel. Funcionários que a senhora Marta provavelmente coagiu. Um deles é Sr. Paulo Andrade, 40 anos de casa, medalha de honra ao mérito. Seu depoimento tem peso. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Paulo Ele é sentimental. Tem apego ao passado. Não pode ser imparcial. Então vamos aos fatos objetivos. Dr. Fernando colocou uma folha na mesa. Código de conduta do Grand Atlântico Palace, assinado por você quando assumiu o cargo. Página 3, item 7. Todos os clientes devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de aparência, idade ou condição social. Silêncio. Item 9. Discriminação por idade, classe social ou aparência física constitui falta grave, passível de demissão. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Eu não discriminei. Eu apenas... Você julgou uma acionista do hotel como farsa. Zombou dela publicamente, ameaçou chamar segurança. Tudo isso filmado, testemunhado e documentado. Dr. Henrique tamborilou os dedos na mesa. Ricardo, isso é sério. Dr. Henrique, com todo respeito, eu defendo este hotel há 3 anos. Um erro de julgamento não pode... Não foi erro, Dona Marta se levantou. Foi escolha. Você escolheu me humilhar porque achou que eu não tinha valor, que não tinha voz, que ninguém ia me defender. Ela caminhou até a tela do projetor, apontou para a própria imagem congelada, velha, curvada, segurando a bolsa surrada. Você olhou para essa mulher e decidiu que ela era descartável. Dr. Henrique se levantou, caminhou até a janela. Ficou em silêncio por longos segundos, as mãos nas costas. O conselho esperou. Ricardo, sente-se. O gerente puxou uma cadeira. Sentou. As mãos tremiam levemente. Em 3 anos, você construiu uma reputação sólida. Números excelentes. Eficiência operacional impecável. Um fio de esperança atravessou o rosto de Ricardo. Mas esses vídeos... Dr. Henrique se virou. Esses vídeos mostram algo que números não capturam. Caráter. Ou a falta dele. O conselheiro à esquerda, Sr. Maurício, folheou os depoimentos. Tenho aqui o relato de uma recepcionista, Juliana Martins. Ela diz que você frequentemente faz comentários depreciativos sobre clientes de classe mais baixa. Chama eles de infiltrados. São conversas privadas. Conversas que formam cultura. Outro conselheiro interrompeu. Se o gerente pensa assim, a equipe toda absorve. Dr. Henrique voltou para a mesa. Apoiou as mãos sobre o mogno, inclinando-se. Sabe o que me preocupa mais, Ricardo? Não é o que você fez. É quantas vezes você já fez isso antes e ninguém filmou. Quantas pessoas foram humilhadas e simplesmente foram embora? Quantas não tinham advogado, não tinham documentos, não tinham voz? Silêncio. Ricardo olhou para o chão. Senhor. Maurício fechou a pasta de depoimentos. A senhora Marta teve sorte, teve recursos para se defender. Mas e os outros? Nós temos reclamações arquivadas, outro conselheiro disse. Nunca demos atenção. Achávamos que eram exageros. Agora percebo que não eram.
A sala começou a fechar em torno de Ricardo. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio era uma condenação. Doutor Henrique, por favor, posso compensar? Posso me desculpar publicamente, fazer treinamento? Você pode. Doutor Henrique sentou. Mas não aqui, não mais como nosso gerente. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Doutor Fernando se aproximou de Dona Marta. Sussurrou. Agora. Ela assentiu. Puxou mais um documento da maleta. Senhores, há mais uma coisa. Uma informação que descobrimos hoje. Colocou a folha na mesa. Doutor Henrique pegou, leu. Os olhos se arregalaram. Isso é verdade. Completamente verificável. Ricardo Monteiro falsificou relatórios de satisfação nos últimos 8 meses. Os 93% que ele mencionou, na realidade são 71%. Ricardo levantou como um raio. Isso é mentira. Quem te deu isso? Senhor Paulo Andrade. Ele tem acesso aos sistemas e tem cópias dos relatórios originais antes de você alterá-los. As pernas de Ricardo fraquejaram. Ele se apoiou na cadeira. Eu só ajustei alguns números para proteger o hotel, para proteger seu bônus, Sr. Maurício disse, que é atrelado aos índices de satisfação. Tudo desmoronou. Ricardo tentou mais uma vez. A voz saiu desesperada, aguda. Foi tudo pela instituição. Eu queria que o hotel se destacasse. Se os números fossem ruins, perderíamos investimentos. Então você mentiu, Dr. Henrique disse. Para nós, para o mercado, para os acionistas. Foram ajustes mínimos, nada que... Fraude. A palavra veio seca, final. Falsificação de documentos corporativos é crime. Ricardo se deixou cair na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Eu trabalhei tanto. Dei tudo para este lugar. Você deu eficiência, Dona Marta disse, a voz suave mas firme. Mas tirou humanidade. E sem humanidade, um hotel é só um prédio. Ele ergueu os olhos, vermelhos, marejados. Você armou isso, desde o começo. Você veio aqui para me destruir. Eu vim aqui para um quarto. O senhor escolheu me destruir. Eu apenas me defendi. Dr. Henrique abriu uma pasta limpa. Tirou uma caneta. Ricardo Monteiro, em nome do Conselho Administrativo do Grand Atlântico Palace, informo que seu contrato está rescindido. Justa causa. Efeito imediato. Não! A palavra saiu quebrada. Por favor, eu posso mudar, posso... Pode, mas não aqui. Dr. Henrique assinou o documento. Tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. Segurança vai acompanhá-lo. Ricardo olhou ao redor da mesa. 5 rostos impassíveis. Dr. Fernando, impassível. Dona Marta, impassível. Ele estava completamente sozinho. Levantou devagar, as pernas bambas. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. 40 anos atrás, Sr. Alberto demitiu você. Hoje eu fui demitido por sua causa. Isso é vingança. Dona Marta não desviou o olhar. Não, é justiça, tem diferença. Ricardo abriu a porta, saiu. Seus passos ecoaram pelo corredor, cada vez mais distantes, até sumirem completamente. A sala ficou em silêncio. Dr. Henrique tirou os óculos, limpou com o lenço, colocou de volta. Senhora Marta, em nome do hotel peço desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela assentiu. Não havia triunfo no rosto, não havia alegria, apenas cansaço. O que acontece agora? Vamos abrir auditoria completa. Investigar quantos relatórios foram falsificados. Verificar se há outras irregularidades. Ele pausou. E gostaríamos de convidá-la para participar das reuniões, como acionista ativa. Suas contribuições claramente têm valor. Eu aceito. Sr. Maurício se levantou. Também vamos revisar nossos protocolos de atendimento. Treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade. Para todos, do gerente ao recepcionista. Sr. Paulo pode ajudar com isso, Dona Marta sugeriu. Ele conhece este hotel melhor que ninguém. Excelente ideia. Dr. Fernando fechou a maleta, tocou o ombro dela. Podemos ir. Eles saíram da sala de reuniões. O corredor estava vazio, silencioso. Dona Marta parou na frente do elevador.
apoiou-se na parede. As pernas finalmente cederam. Não de fraqueza, de alívio. Acabou, ela sussurrou. Dr. Fernando pressionou o botão. Acabou. As portas do elevador se abriram. Eles entraram. A descida foi silenciosa. Nenhuma palavra, nenhuma celebração. Apenas o som suave da máquina descendo, levando-os de volta ao lobby, de volta ao mundo. O lobby estava diferente. Mesmas colunas de mármore, mesmos lustres de cristal, mesmo chão polido. Mas algo tinha mudado. Ou talvez fosse ela que tinha mudado. Dona Marta saiu do elevador. Senhor. Paulo esperava perto do balcão. Sorriu quando a viu. E então, ele foi demitido. Sr. Paulo fechou os olhos, soltou o ar devagar. Graças a Deus. Juliana se aproximou. A cabeça baixa, os dedos entrelaçados. Dona Marta, eu preciso pedir desculpas. Eu ri, eu deixei acontecer, eu fui cúmplice. Dona Marta olhou para a jovem. 20 e poucos anos. Primeiro emprego, talvez. Tentando impressionar o chefe. Tentando se encaixar. Você riu porque ele riu. Porque todo mundo estava rindo. Isso não justifica. Não, mas explica. Dona Marta tocou o braço dela. Aprenda com isso. Na próxima vez que vir alguém sendo humilhado, não seja quem ri, seja quem intervém. Juliana assentiu, as lágrimas escorrendo. Vou ser, prometo. 3 funcionários do restaurante observavam de longe. Dona Marta acenou. Eles acenaram de volta. Respeito, não pena. Respeito. Dr. Fernando guardou os documentos na maleta. Vou para o escritório registrar tudo. A senhora quer que eu a leve para casa? Não. Vou ficar um pouco mais. Tem certeza? Ela olhou ao redor. 42 anos. Tinha levado 42 anos para voltar. Não ia embora tão rápido. Tenho. Dr. Fernando sorriu. Apertou a mão dela. A senhora foi incrível hoje. Eu apenas não desisti. É o suficiente. Ele saiu. A porta giratória engoliu sua silhueta. Dona Marta caminhou até a janela. Lá fora, a cidade vibrava. Carros, luzes, pessoas correndo de um lado para o outro. A vida seguindo seu curso, indiferente aos dramas individuais. Sr. Paulo se juntou a ela. O que você está sentindo? Ela pensou. Procurou dentro do peito. Esperava sentir triunfo, alegria, satisfação de vingança cumprida, mas não era nada disso. Cansaço e paz. É uma boa combinação. 4 dias depois, Ricardo Monteiro sentou na cadeira de plástico da agência de empregos. Currículo atualizado na mão. 3 entrevistas marcadas para aquela semana. Nenhuma para cargo de gerência. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu. Senhor Ricardo, aqui é do RH do Hotel Atlântico Sul. Recebemos seu currículo, mas infelizmente não podemos prosseguir. Obrigado pelo interesse. Desligaram antes que ele pudesse responder. Era a 5ª recusa em 4 dias. A notícia tinha se espalhado rápido no setor hoteleiro. Demissão por justa causa, falsificação de relatórios, discriminação filmada. Ele guardou o telefone. Olhou ao redor da sala de espera. Outras 10 pessoas aguardando. Todas mais jovens, todas com olhares esperançosos. Ele não tinha mais esperança. Dona Marta acordou na suíte presidencial. Luz do sol entrando pelas cortinas abertas. Cama king size macia, lençóis de algodão egípcio, vista para a cidade inteira. Levantou. Fez café na máquina expresso, sentou na varanda. O celular tocou. Dr. Henrique. Bom dia, Sra. Marta. Só ligando para confirmar a reunião de hoje às 14 horas. Estarei lá. Ótimo. E gostaria de discutir uma proposta. O Conselho está considerando criar um cargo de consultoria, experiência do cliente, humanização do atendimento. Pensamos em você. Consultoria? 2 vezes por semana. Salário compatível. Nada que tome todo o seu tempo, mas algo onde sua perspectiva pode fazer diferença real. Ela olhou para a cidade. Pensou na mulher que tinha sido, a camareira de 28 anos que acreditava em promessas, a viúva de 70 que quase desistiu na calçada. Eu aceito,
Excelente. Vamos formalizar hoje. Desligou. Tomou mais um gole de café. O gosto era perfeito. Sr. Paulo apareceu na porta. Ela tinha dado uma cópia da chave para ele. Posso entrar? Sempre. Ele entrou com uma caixa de papelão. Achei isso no arquivo morto. Fotos antigas do hotel, anos 80. Abriram juntos. Fotos amareladas, bordas desgastadas. O hotel na inauguração. Funcionários enfileirados. E lá, no canto direito, uma jovem de uniforme branco. Cabelo preto preso. Sorriso tímido. Essa é você? Sou eu. A Dona Marta segurou a foto. Olhou para aquela jovem, cheia de sonhos, de ingenuidade, de esperança. Ela ficaria orgulhosa de você, Sr. Paulo disse. Acho que sim. Sexta-feira. Dona Marta descia para o café da manhã. Parou no lobby. Uma mulher estava no balcão, uns 50 anos, roupas simples, surradas, mochila velha nos ombros, falava com a nova gerente interina, Amanda. Eu sei que está cheio, mas eu realmente preciso de um quarto, só por uma noite. Meu filho está no hospital aqui perto e... Desculpe, mas sem cartão de crédito não podemos processar. Eu posso pagar em dinheiro, tenho aqui. A mulher abriu a carteira. Notas amassadas, contou. R$ 300. Nossa diária mínima é 450. O rosto da mulher desmoronou. Dona Marta se aproximou. Com licença, Amanda se virou. Dona Marta, bom dia. Bom dia, Amanda. Ouvi a situação. Ela olhou para a mulher. Seu nome? Cláudia. Cláudia, seu filho está bem? Está estável. Mas a cirurgia é amanhã cedo. Eu moro longe, não tem como voltar e chegar a tempo. Dona Marta pegou o cartão de crédito da bolsa. Entregou para Amanda. Coloque um quarto no meu nome. A senhora Cláudia fica hospedada hoje. Sem custo para ela. Dona Marta, eu não posso aceitar. Pode sim. E vai aceitar. Porque quando precisamos de ajuda, orgulho não alimenta nem conforta. Cláudia começou a chorar. Abraçou Dona Marta. Obrigada, muito obrigada. Não precisa agradecer. Só prometa uma coisa. Qualquer coisa. Um dia, quando puder, ajude outra pessoa. Do mesmo jeito, sem julgamento. Prometo. Amanda processou a reserva. Entregou a chave. Cláudia seguiu para o elevador. Virou uma última vez, acenou. Dona Marta acenou de volta. Sr. Paulo tinha assistido tudo de longe. Aproximou-se. Foi bonito. Foi necessário. Você mudou este lugar, sabe? Ela olhou ao redor. Funcionários sorrindo. Hóspedes relaxados. O ar mais leve, mais humano. Não, nós mudamos juntos. Ela caminhou em direção ao restaurante. Os passos firmes, a cabeça erguida. Não era mais a camareira invisível. Não era mais a idosa humilhada. Era Marta Oliveira, acionista, consultora, sobrevivente e, finalmente, em paz. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a dor da Dona Marta ou a alegria da sua vitória, deixa seu like aqui embaixo. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo, que essas histórias realmente importam. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Pode parecer bobeira, mas eu leio cada comentário com carinho, cada um, e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever. Quero saber de onde vêm as pessoas que acreditam no poder dessas histórias. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, que todo mundo merece ser visto com dignidade, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada inscrição nova me dá força e certeza para continuar. Conto muito com você nessa missão e não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que deixei na tela para você assistir agora. São histórias tão intensas quanto essa. Te encontro lá no próximo vídeo.